Vamos lá. Bom, o texto dessa semana, né, que eu trago é do Leidersdorf junto com a Inga Ivanova. Eu não sei se, assim, eu acredito que seja uma mulher, por ser Ivanova, então É geralmente sim. né? Geralmente os russos, quando tem um A ali no final, é uma mulher, então confesso que eu não me atentei a isso antes. E o texto é Open Innovation and Triple Helix Models of Innovation. Can Synergy in Innovation Systems be measured? Então, pelo título, já aborda uma questão de se é possível ter um tipo de medição, né, nesses dois modelos de inovação. E aí, quando eu li a Open Innovation aqui no título, eu falei, putz, legal, né? É um tema que eu já tive contato algumas vezes, né? Não de forma acadêmica, assim, mas mais de uma maneira mais informal ali. Eu falei, não, vai abordar bastante, mas infelizmente, assim, para mim, não abordou tanto Open Innovation. É, no meio do texto entram algumas questões um pouco mais complexas, né? Aí a parte de fórmula também. Então, eu vou trazer para vocês as principais percepções que eu tive, né, com esse texto. Primeiro, eles abordam exatamente essas similaridades que acontecem entre a inovação aberta e a Triple Helix, né? Principalmente nos objetivos. Então, os objetivos das duas é fazer uma certa conexão, né? É fazer uma interseção onde, teoricamente, não existe isso, né? O Open Innovation é essa questão da empresa se abrir, a indústria se abrir para um conhecimento que está além do centro de pesquisa e desenvolvimento dela, né? Então ela busca um conhecimento externo. Né? E Triple Helix a gente já falou bastante aqui dos três principais atores, né, que estão envolvidos. Só que, apesar de serem similares, existe uma diferença bem grande, principalmente entre esse agente principal. Então, no caso da Open Innovation, da inovação aberta, a indústria tem esse papel principal. E na Triple Helix a gente já viu em outros textos também, né? É a academia, né? A universidade que tem esse papel principal de detentora do conhecimento. E o texto traz um pouco também, né, na introdução, nessa parte de que na inovação aberta existe a economia política, que até por isso a economia política existe porque a indústria e o governo são os principais agentes. Então, existe uma questão de aproximação entre indústria e governo muito mais forte do que com a academia. Então, existe uma questão também muito política envolvida. E aí, eles citam um caso, né, mais específico que eu trouxe, que é das universidades holandesas, que elas não conseguiam, pelo menos quando o texto foi escrito, traduzir a produção científica delas em comercialização de tecnologia, ou seja, né, aquela questão da Torre de Marfim, né, o conhecimento ele fica alocado na universidade, ele não vai para a rua, né, ele não é colocado em prática, né, ele fica ali só nos laboratórios e ok, para a universidade esse é o resultado que ela quer, né? Então, no caso da perspectiva holandesa, que eu acredito que é pelo Leidersdorf ser holandês, ele trouxe, pelo menos na introdução, esse caso das universidades, em função disso, ela não conseguia transmitir esse conhecimento para além do muro dela. Né? E aí, os incentivos nas universidades holandesas, eles eram considerados fontes de financiamento para desenvolver novas soluções que não iam também sair, né? Não iam ter sucesso comercial. E aí logo depois vem essa virada neo-evolutiva da Triple Helix. O que é isso, né? Primeiro, eles afirmam que tanto a Open Innovation quanto a Triple Helix, elas partem de modelos lineares, né? Então já vimos isso também durante alguns textos. E o modelo linear tem essa questão, né? Ele é resultado de um impulso tecnológico, de puxar uma demanda, né? Então, tem algumas questões que fazem ele funcionar.
E aí eles trazem no texto dois tipos de representação da Triple Helix. Né? Primeiro, aquela interseção que a gente também já viu em outros momentos, e o segundo é muito parecido com o que se eu não me engano, o Giovanni trouxe no texto, né? Que ele chama de diagrama de Venn, isso. Da esquerda, o diagrama de Venn, esse que tem a questão da interseção, e o outro chama apenas de triângulo, pelo que eu vi, não tem uma nomenclatura própria. Então, e aí, qual a diferença desse triângulo, né? A gente tem aqui demanda, a gente tem oferta e a gente tem capacidade tecnológica, né? Então, nesse triângulo, os agentes e as instituições, ou seja, academia, governo e indústria, eles não estão explícitos, o foco não é neles, né? Mas sim nas funções. Então, quem tem a função da demanda, quem tem a função da oferta, quem tem a função das tecnologias. Então, aqui a função é mais importante do que os próprios agentes e as instituições, pelo menos nessa visão, né? E isso pode acontecer também, né? Tem as setas indicando que é uma troca e pode acontecer no sentido horário ou anti-horário também, de acordo com esse triângulo, né? Então, ele é totalmente dinâmico. E aí, continuando essa virada evolutiva, comenta que essa falta de equilíbrio entre existe essa falta de equilíbrio entre um sistema com três fontes. A gente já viu também antes, né? Quando a gente tem ali dois agentes só, existe um equilíbrio maior quando você põe uma fonte a mais, né, na triple helix ou na quádrupla, como foi falado, na quíntupla, você tem um desequilíbrio maior também. Que a gente viu que esse desequilíbrio ele gera também inovação em muitos momentos. E é necessário, né, na triple helix, reformular essas premissas econômicas, né? Então, na Open Innovation, né, existe essa economia política, essa questão do Estado está muito junto, o governo está muito junto com a questão da indústria, né? Na Triple Helix tem a universidade no meio, então essas premissas econômicas, né, essa economia política, ela tem que ser revista também. E aí ocorrem as tensões, né? A gente também, eu até já trouxe em alguns textos, mas as tensões elas acontecem entre uma integração e uma diferenciação, e entre dimensões locais e globais, né? Então, vou fazer algo pensando aqui ou pensando no nível mais amplo, né? Então, as tensões, elas acabam surgindo principalmente desses dois pontos. É legal que, assim, o que eu achei interessante nesse texto é que eles trazem alguns exemplos, então isso fica mais fácil, assim, para visualização. E aí traz o exemplo de empresas coreanas que elas não estavam, e aí eu vou falar no passado porque é a época do texto, no momento elas não estavam abertas a iniciativas universitárias, porque a base do conhecimento delas acaba sendo desenvolvida globalmente. Então eu trouxe casos, né, não cita a Samsung, mas assim, eu trouxe o caso de ilustrar uma empresa coreana para a gente ver que muitas vezes o que é desenvolvido para a Samsung não é desenvolvido dentro do país que é a sede dela, ou que ela nasceu, que é a Coreia, né? Eu tenho até amigos que trabalharam na Samsung em Campinas, que assim faziam desenvolvimento aqui no Brasil de produtos da Samsung. Então, para a gente conseguir visualizar isso também. E aí outro exemplo é das farmacêuticas, né? Que aí é um pouco diferente dessa questão das empresas coreanas, que as farmacêuticas, elas escolhem alguns parceiros universitários de forma global, principalmente pela funcionalidade de alguma colaboração específica. Ela precisa desenvolver algo muito específico, sei lá, num país tropical, ela vai recorrer ali a parceiros universitários que estão mais propensos àquilo, ou tenham até um conhecimento gerado em função daquilo também. Então, a gente tem o caso, né? Trouxe o caso da Pfizer, mas assim, a gente tem um caso de algumas vacinas também serem desenvolvidas junto com universidade, junto com o ensino superior, né, em várias partes do mundo. E aí, voltando, né, para o triângulo, a inovação de um
sistema, de um ecossistema, na verdade, ela é determinada pelas capacidades que a demanda tem de absorver e a habilidade da força de trabalho também. Então, não é apenas criar coisas, mas assim, criar coisas que a demanda consiga absorver e também, em paralelo a isso, né, em conjunto com isso, fazer com que essa força de trabalho, né, e pode ser pelas capacidades tecnológicas nesse caso, essa força de trabalho ela consiga entregar também algo que a demanda precise, né? Então, é basicamente um ciclo, né, que acontece que cada um aqui tem que estar muito conectado com o outro, né, para que a inovação seja gerada, né? Tem algumas analogias com inovação, mas inovação é quando não é só fazer alguma coisa nova, é fazer alguma coisa que é relevante para a sociedade ou para um mercado específico, né? Então, tem que estar tudo muito conectado, né? Tem que resolver um problema de alguém, por exemplo, né? E não um problema de meia dúzia de pessoas. E na relação entre essa oferta e demanda, né, que é o que eu falei um pouquinho antes, nesse triângulo, tem esse regime tecnológico também. Então, entender o que pode ser feito, né, diante das capacidades que existem naquele ecossistema. Então, não adianta querer resolver problemas que o seu ecossistema não tem capacidades nem técnicas, nem tecnológicas, nem de material humano também para acabar resolvendo aquilo. Então, interação das hélices, isso aqui já foi comentado também bastante. Então, as funções, né? Então, função de aquelas funções que a gente comentou ali antes, elas não são observáveis, né? Nossa, tem alguém Velozes e Furiosos aqui, não são observáveis, né? Ao contrário das instituições. As instituições a gente acaba sabendo quem são, né? Mas as funções desempenhadas em alguns momentos, às vezes a academia, a universidade vai desempenhar uma função que teoricamente não é dela, então não é muito observável, né? E aí, na minha visão, aqui é possível a gente até colocar as interseções também nesse ponto, né? Por ter muita interseção, às vezes a função também não fica muito clara, né? Você sabe que acontece, mas você não sabe quem está fazendo. E a terceira hélice, ela pode catalisar ou inibir a relação entre as outras partes, ou seja, se tem uma conversa entre a indústria e a academia, o governo ele pode catalisar isso, fazer isso de alguma forma acelerar, ou ele pode também inibir, ou ele pode ser alguém ali que vai fazer com que uma parceria ali não aconteça ou dificultar alguma coisa. Então, assim, essa terceira hélice é importante para que haja também um consenso ali e para que seja gerado algo positivo também para as três hélices, né? Então, não é porque existe uma conversa entre duas hélices que a outra não tem nenhuma importância. Ela tem sim. Ela pode ajudar ou pode dificultar aquela ação, aquela atividade proposta entre as outras duas hélices. E aí, a entrada e saída, também já foi comentado antes, né, que a saída não é tão visível assim, né, de certa forma. Sabe quando vai entrar, mas não sabe o que vai sair ou quando vai sair algo, né? E aí, falando nisso, eles citam um exemplo que uma patente ela pode ser uma saída interessante no âmbito da universidade, por exemplo, né? Ela pode ser uma métrica de saída ali no âmbito da universidade. Mas, se ela for mesmo uma métrica, a patente ela é uma entrada para a economia, né? Então, uma saída de proposta ali por uma das hélices, ela pode ser uma entrada para outra hélice também, de certa forma, né? Então, principalmente porque a patente, no exemplo colocado, ela pode ser registrada em regime nacional ou em regime internacional. Então, não é tão claro, né? Não é tão óbvio. A gente vai calcular aqui a questão de patentes, beleza, mas assim, só isso, né? Isso pode ser nacional, pode ser internacional, pode impactar aqui, pode impactar um país que nem seja o nosso, por exemplo, o caso da Samsung, uma empresa coreana, né? Que você às vezes vai impactar não a sua região, mas outro lugar do mundo que
a princípio não tem nenhuma ligação. Então, também isso precisa ser visualizado. E aí traz esse diagrama aqui, comparando, né, a questão da ciência e tecnologia, que é o eixo vermelho ali, a questão de mercado e indústria, que é o verde, e o governo, né? Então, fazendo muito essa questão que a patente, ela atinge até um certo limite, e aí também pode existir um caminho também de uma spin-off, né? Spin-off é algo que é um subproduto, né? Vamos colocar assim, né? Algo gerado, pode ser a partir de uma empresa que aí vira algo externo à empresa, né? E essa medição, e aí eu trago algumas fotos dos lugares bem bonitos, assim, até para dá até vontade de viajar para esses lugares. Primeiro, assim, eles comparam, eles medem essa questão de Sistema Nacional de Inovação utilizando a empresa como unidade de análise. Então, eles trazem 4 exemplos. O primeiro exemplo é da Suécia. Então, eles analisaram que na Suécia, pela medição que eles fizeram, né, de um Sistema Nacional de Inovação, e tendo essas empresas como de certa forma, uma unidade de análise, né, dali ter algumas métricas, na Suécia era focado em 3 regiões só do país, né. Na China, eles viram muito fortemente em 4 municípios, acabam não listando, eu posso estar enganado, mas eles acabam não listando no artigo. Na Noruega, eles observam que existe um investimento externo, principalmente na costa oeste da Noruega, então, assim, você tem desenvolvimentos diferentes, né, entre esses países, que eu acabei comentando. E na Hungria, né, que foi um país aí que teve diversos tipos de regime, né, depois da Segunda Guerra, ele teve uma transição de regime mais recentemente, existe essa questão que é parte pela União Europeia e parte pelo Estado, então ainda tem também aquela questão de um controle maior do governo, que foi algo que eles passaram também um regime político um pouco lá para trás, né? E essa dependência de caminhos, transição e mudança de regime traz exatamente a questão que é a transição de um díade, ou seja, de uma oferta para uma demanda, para uma tríade, que você tem a oferta, você tem a demanda, mas você tem a capacidade. Então, principalmente também pela questão tecnológica, né? Então, isso é fundamental. Então, é uma forma de pensamento também diferente, não é só colocar as coisas na rua. Ver se você tem capacidade de fazer isso, né? Ver o que você pode fazer também de uma forma até melhor. Esse sistema, ele acaba se tornando dependente do caminho. Então, nesse ponto, eles falam de alguns loops, né, de algumas direções das setas ali, que a gente acabou vendo. Então, o caminho, ele vai muito, de certa forma, influenciar o que vai acontecer, né? Principalmente por causa do sentido, né? Qual sentido está acontecendo agora? Quem está conversando com quem, né? Quais conexões estão acontecendo? Então isso acaba interferindo. E assim, um sistema de triple helix, ele sempre está em transição e desenvolvimento. Também a gente já acabou vendo isso, principalmente por ele ser algo muito dinâmico. E algo que eu achei interessante que eles trazem é que você não pode voltar sem atrito com o lado anterior, né? Então, existem trocas, então, às vezes inverte um pouco essa rotação, né, entre as conexões, então sempre tem um atrito, porque você nunca voltou da mesma forma que você começou ali aquela interação. Falam também que essa organização histórica e essa auto-organização, elas correspondem a uma variável. Então, se a organização histórica e a auto-organização são variáveis para um sistema de medida, de mensuração que eles acabaram utilizando ou criando, e eles encontraram uma forma de medir isso, né? E
os sistemas historicamente realizados, eles são mensuráveis, né? Então, você consegue medir o que já foi feito, mas não consegue medir o que vai ser feito, né? Então, por isso até que eles trouxeram também aquelas quatro regiões que eu coloquei ali antes, né? E a redundância é essa base para a medida que eles acabaram criando, né? Então, a redundância é a base para a medida utilizada. E aí, de forma bem resumida, eu não trouxe a fórmula, tá? Eu achei assim que ia ficar até difícil eu conseguir explicar a fórmula, mas a fórmula ela tem redundância como fator principal, como de certa forma elemento principal ali. Então, resumidamente, essa evolução tecnológica ela aumenta a redundância. Foi falado aqui hoje de entropia, da entropia, né, gerar redundância, então até eu anotei aqui quando vocês foram falando anteriormente, e aumenta a redundância e faz com que o impossível ele se torne factível, como na figura, né? Então aqui a gente tem algo que foi historicamente realizado, algo que foi historicamente excluído e algo impossível. Então, quando a gente tem uma mudança de um aumento de redundância, no caso, você faz com que o que estava excluído aqui, ele tecnologicamente ele pode ser feito, né? Ele pode ser possibilitado de alguma forma. Então, ele abre caminhos também para que novas questões sejam feitas, ou inovações sejam feitas. Então, eu trouxe esse gráfico porque ele é um pouco mais ilustrativo que a fórmula para mostrar para vocês também. E essa geração de redundância em sistema Triple Helix, então, nesse ponto, eles acabam trazendo essas fórmulas, então, explicam um pouco em cima das fórmulas, né? Abordam a questão de entropia, abordam a questão de redundância bastante, assim. Mas a fórmula, ela é uma definição de informações pela regra de teoria dos conjuntos, né? E o que é a teoria dos conjuntos? É exatamente aquela imagem da interseção para a gente representa muito bem, né? É esse campo de conhecimento que estuda algumas relações ou agrupamentos de diferentes elementos. E aqui eles trazem para os elementos matemáticos, né? Porque eles quiseram fazer algo que fosse mensurável, né? Então, tudo começa com a relação entre um elemento e um determinado conjunto. Então, foi a partir dessa teoria dos conjuntos que eles acabaram desenvolvendo essa forma de medir. E aí, como resultado dessas fórmulas, a geração de redundância ela é confrontada com um processo histórico, então, há coisas que já aconteceram, de geração de incerteza. Então, eles acabam comparando a redundância com a incerteza e, em cima desses pontos, acabam tendo resultados, né? Acabam conseguindo medir algo em cima de redundância e em cima de incertezas também passadas. E aí, chegando já na parte bem final, penúltima parte, essa multiplicação de opções em sistemas sociais, eles usam diversas metáforas biológicas aqui, então, igual como em outros textos, não só hoje, mas de outras aulas também, para assumir que os sistemas eles têm capacidade máxima, né? Você consegue, se for algo biológico, você consegue viver até certo ponto, né? Ou você consegue viver até um limite. Depois disso é impossível. Mas quando há novos canais, outras opções são disponibilizadas. Então, nessa parte do texto, eles trazem também alguns exemplos de cidades, eu vou citar 3 aqui, que é a capacidade de transporte nos Alpes. Então, eu peguei uma foto nos Alpes para ilustrar que você tem ali poucas estradas para os Alpes, né? Então, você tem ali um limite de fluxo que existe, né? Só que quando você abre um canal novo, ou seja, quando você faz com que o transporte aéreo seja possível, você aumenta essa capacidade máxima até um limite, até algo também que você não consegue nem limitar nesse momento, que é o caso dos voos, né? Você não tem limite de voos, de certa forma, igual uma estrada, né? A estrada é um limite físico.
voos não tem tanto. Então, eles trazem esse exemplo até para ilustrar que essa inserção de transporte aéreo, ele é um canal novo e disponibiliza outras opções também. E aí, outra cidade que eles acabam trazendo, eles comparam a sustentabilidade de Calcutá com Nova York. O professor estava falando de Nova York agora, aí eu estava lembrando do meu texto, né, que pensei algumas coisas do que ele falou, que assim, eles comparam essa sustentabilidade de Calcutá com Nova York pelo seguinte: na cidade indiana, em Calcutá, as condições de vida são precárias, né, como em grande parte do país, e elas são determinadas de acordo com o número de habitantes. Então, as condições são precárias porque tem muita gente, não tem estrutura, né? As coisas vão sendo feitas, de certa forma, sem planejamento, então só vai vindo gente, né? Mas, em compensação, em Nova York, a, as condições de vida, elas são determinadas pela infraestrutura em comunicação. Então, assim, sistema de esgoto, linha telefônica, metrô, ou seja, exatamente o que as agências de desenvolvimento que o professor estava comentando, elas acabam, de certa forma, conseguindo fazer um planejamento ali da cidade, e aí a questão sustentável acaba sendo impactada. Então, existe uma diferença de pensamento mesmo, né? Como foi comparado aqui. O pensamento americano é muito diferente do nosso pensamento, que está, na minha visão, muito mais próximo do indiano do que do americano, nesse ponto de sustentabilidade. A gente tem até questões também essa semana, ambientais ficaram bem famosas, assim, então para trazer exatamente também esse nível de comparação entre recursos, né? Então, eu tenho recursos, eu vou conseguir possibilidades. Se eu não tenho recursos, eu vou travar ou eu vou fazer de alguma forma com que meus recursos cresçam para que eu consiga, de certa forma, trazer mais pessoas aqui, no caso de Nova York, né? Fazer mais estrutura. Então, é algo mais planejado também, que aí você consegue multiplicar essas opções. E aí, para fechar algumas conclusões, só duas, que a Triple Helix ela fornece essa possibilidade de entender que a inovação ela pode partir de perspectivas bem específicas, ao invés de pensar que foi desenvolvido historicamente. Então, assim, a inovação ela parte de questões específicas e não respeita um caminho histórico, uma linha do tempo, né? A gente viu que não é linear também, né? A inovação, ela acontece em ondas, né? Em fluxos bem diferentes. Então, essas conclusões. E outra que os modelos de Open Innovation e Triple Helix, eles convidam a gente a examinar esses processos de troca de informação e conhecimento entre diferentes perspectivas e papéis. Então, assim, são trocas de conhecimento, aqui, principalmente o Open Innovation, né? A gente tem a questão da indústria sendo ali o principal agente, o principal ator, no caso, e a Triple Helix sendo a universidade. Então, esses dois modelos, eles têm essa troca de informação e conhecimento também, né? O resultado que eles esperam ter assim, é algo semelhante, né? Mas a forma que isso é feito também é bem diferente. Então, essas visões que o texto abordava para a gente, até respondendo aquela pergunta inicial também, que é do próprio título. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Esses foram os principais pontos que eu consegui entender de uma forma mais detalhada também do que o Leidersdorf e Ivanova trouxeram para a gente no texto. Obrigado. Tá ótimo, Rodolfo. Obrigado aí pela tua apresentação. Vamos passar para o Diego aí, rapidinho a bola. Diego, por favor, seus comentários. Boa noite, gente. Peço desculpas primeiramente, porque minha voz está falhando. Eu tô rouco desde ontem. Então, assim, parabenizar o Rodolfo pela apresentação. Acho que ele poderia ter abordado os principais temas melhor. Eu até não conseguiria falar melhor do que ele conseguiu apresentar tudo que o texto trouxe para a gente em detalhes, principalmente os exemplos que enriquecem as dinâmicas comparativas entre que os atores trazem para a gente
para tentar explicar como que funciona, principalmente o modelo de inovação comparando com o Triple Helix. Para mim, assim, eu tive que ler o texto algumas vezes. No começo, ele me assustou um pouco e ele tem partes dele que é pesada, principalmente quando chega naquelas fórmulas lá, a gente, poxa, o que é isso aqui? Deixa eu pular isso aqui. Mas relendo ele, a gente consegue entender bem a evolução do comparativo entre os modelos que ele quer fazer e principalmente trazer para a gente. O principal é falar, abordar sobre a questão do modelo de inovação, fazer um comparativo entre esses o modelo de inovação aberto e o modelo Triple Helix, né? Ele aborda para a gente essas diferenças, né, que a gente percebe principalmente que o Rodolfo trouxe para a gente sobre a questão do âmbito político, né, e da questão da economia voltada, baseada no conhecimento, que a gente tem trabalhado com o modelo do Triple Helix, né, e através dessa abordagem que ele vai trazendo para a gente entre as questões das hélices, do Triple Helix, dos exemplos de como que funcionam os processos de inovação nas cidades, e como que ele vai abordar. Outra palavra-chave que eu acho que ele aborda, fala muito, é a questão da redundância, que o Rodolfo trouxe para a gente claramente, com os exemplos dos gráficos, com a diferenciação e dos modelos que ele apresenta no texto, principalmente tentando explicar para a gente que o processo da redundância não é como algo negativo, que a partir dela, a partir da redundância, da discussão ali, se gera novos conhecimentos, se busca novos modelos de inovação. Então, isso é muito bacana e abordado pelo texto, que a gente consegue entender claramente. Eu fiz algumas anotações de alguns pontos principais do texto, que até o Rodolfo abordou, e até vou citar eles novamente aqui, que eu acho que vale a pena falar. Primeiramente, no começo, essa questão da diferença entre o modelo de organização da inovação aberta e da Triple Helix, né? Sobre essa questão da divisão público-privada, quando ele fala essa questão que o que o modelo de inovação ele tem duas vertentes, enquanto o Triple Helix tem três, onde entra a questão do conhecimento, da economia baseada no conhecimento, né? Ele fala da questão da diferença da economia, né, baseada no conhecimento, da economia política industrial, onde essa economia política industrial que está ligada mais ao modelo de inovação abordado pelos autores contempla essa questão dos mecanismos dos mercados, uma coordenação e seleção mais relevantes, enquanto que a economia baseada no modelo do Triple Helix é voltada para a economia baseada no conhecimento, como se fosse um terceiro mecanismo que entra nessa discussão, né? Ele fala dos ambientes de seleção. Outra coisa bacana que eu destaquei aqui, que o Leidersdorf cita, é a capacidade de inovação do ecossistema, né, que vai ser determinada pela capacidade de absorção da demanda e da estrutura das habilidades da força de trabalho. Então, vai depender muito do ambiente, do momento de inovação, do que está sendo discutido, como o Rodolfo trouxe aquela questão da utilização das hélices, o que a hélice cada uma vai estar abordando naquele momento, se elas vão estar se interagindo ou não, de que maneira aquilo pode estar gerando um processo de inovação no ambiente da empresa, no local que está sendo discutido, né? Essa questão da versão neoevolutiva do modelo Triple Helix, onde ela vai considerar as funções que estão se integrando, desculpa, nas relações institucionais. E aí eu tinha notado para falar um pouquinho dos modelos dos exemplos que o Rodolfo apresentou das cidades, né? Então, só complementando onde ele citou a questão da Noruega, da Hungria, eu anotei uma que ele não falou, que é da questão da Itália, né? Onde ele fala que a divisão principal entre as partes norte e sul do país, ele tem essa divisão entre as regiões com unidades principalmente administrativas, e na Federação Russa ele fala que o nível nacional tende a desorganizar o desenvolvimento da sinergia dos níveis mais baixos. Então, o conhecimento ele não consegue circular livremente e não possibilitando a integração entre algumas sinergias dentro do Estado, né? Outro conceito bacana é essa questão da diferenciação entre os códigos de comunicação, uma coisa que ele cita também mais para o final do texto, como um fator de importância para o processo de inovação, esses códigos de comunicação, não só entre o modelo, dentro do modelo, como também através da Triple Helix, como uma ferramenta funcional para poder proporcionar essa evolução cultural, tecnológica e manter o equilíbrio entre essas organizações, né? E, finalmente, quando o Rodolfo traz a conclusão na abordagem dele, lá no final do artigo, os autores eles apresentam um resumo básico do texto,
onde eles falam dessa questão dos modelos, das diferenças, né, dos papéis deles de examinar essas trocas de informações de conhecimento, novamente dessa questão de poder levar essa redundância como uma ferramenta que vai enriquecer o processo de inovação, podendo gerar novas opções, e que essa geração desse ciclo adicional do conhecimento no modelo do Triple Helix comparado com o modelo aberto de inovação, ele estimula essa transição desse tipo de economia, de política, desculpe, e do como ela está sendo abordada, voltada para a aplicação, né, seja para o desenvolvimento local, para a economia de poder, ou para a aplicação do próprio dinheiro, e que vai ter uma produção organizada de conhecimento e vai gerar inovação como um terceiro mecanismo para uma abordagem de coordenação social. É isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, parabenizar o Rodolfo pela apresentação. E desculpe mais uma vez pela minha voz, gente. Eu estou tomando muita água, muito líquido. Eu não estou resfriado, é só a minha voz que sumiu mesmo. E o trabalho me força a falar, então eu vou gastando mais ainda. Beleza, Diego. Obrigado pelo teu esforço duplo, né? Com texto e com a garganta, né? Pastilhinha, spray, mel, buscar alternativas aí. A gente vai chegando no fim de ano, é isso, a bateria vai acabando, o estresse, etc. Tá? Deixa eu fazer alguns comentários aí para a gente fechar. Acho que tem um aspecto... eu não conhecia esse texto até eu ter parado para montar a disciplina. E eu estava procurando um outro texto, estava pensando em conhecer um outro texto do Leiderdorf com a Ivanova, e estava pensando em trazer esse texto. E aí, quando eu vi, peguei o texto que eu estava pensando e falei, não vai funcionar para a última aula. Né? E aí estava mexendo umas coisas na minha cabeça, e aí eu continuei olhando e tropecei com esse texto, que é um texto mais recente deles. E aí aí parei para ler, porque o título me chamou a atenção. Eu sempre tive uma percepção que tem uma conexão grande entre a Triple Helix e a Open Innovation, e que ninguém tinha explorado isso, e que tinha um espaço aí até por fazer pesquisa, escrever alguma coisa sobre esse negócio. Né? Até escrevi uma coisinha, até tem uns 10 anos, que saiu um livro de ideias, assim, nada demais, mas só lançando, exatamente isso que eu estou falando, que lançando a coisa. Nunca tive braço para desenhar um projeto de pesquisa ou alguma coisa que conectasse. Isso está no meu horizonte. Eu vejo muito assim, na verdade, tem a discussão de inovação, quer dizer, ela é uma discussão ao mesmo tempo microeconômica e macroeconômica. Né? Ela é uma discussão microeconômica no âmbito das organizações, principalmente das empresas. Né? Então, tem toda aquela discussão de como da tecnologia de produção, da relação dos fatores. Né? Se você olhar do campo da estratégia, né? Quer dizer, você faz inovação hoje para gerar vantagem competitiva. Então, tem uma discussão microeconômica e ela tem uma discussão macroeconômica, que é essa discussão das políticas de ciência, tecnologia e inovação, da regulação, né, da relação entre esses atores, etc. Acaba que a discussão, vamos dizer assim, neo-schumpeteriana, ela é uma discussão essencialmente microeconômica, como a empresa inova. Você pegar o grosso dos atores, o grosso dos trabalhos, vai nessa linha, né? Com muito estudo de casos comparativos, né? Havia muitas discussões nos anos 70, 80, do tipo, peraí, quem tem mais propensão a inovar? A empresa de maior porte ou a pequena? Né? E fazer um monte de estudo comparando. Né? Quem tem mais propensão a inovar? Uma empresa já tradicional, estabelecida, ou uma empresa nascente? Né? E são discussões que elas são relevantes. Hoje a gente sabe, na verdade, todas têm condição de inovar, dependendo do que, quando e como, né? Mas que, teoricamente, realmente, por exemplo, uma empresa, né, certamente
vamos dizer assim, um novo sistema operacional ou um sistema operacional mais eficiente, tem muito mais probabilidade, talvez, de vir de uma Microsoft do que de uma empresa nova, descapitalizada, etc. Questões aí, hoje são razoavelmente óbvias, mas elas precisaram ser discutidas. Em algum aspecto, os neo-schumpeterianos eles largaram as discussões macro meio de lado. Então, basicamente, tem que ter política de inovação, tem que ter legislação, né? E tem assim uma certa receita de bolo, né? Recomendações de política, e acabou. Né? E a visão macroeconômica ela é muito o quê? Neo-institucionalista. As instituições precisam existir, precisa ter investimento, precisa ter estabilidade, precisa ter regras claras nas relações e foi. E aí eu acho que tem um espaço, né, hoje, com a Triple Helix, com a Open Innovation, para avançar essas duas frentes. Do ponto de vista microeconômico, né, a empresa, quando... Né, a gente já sabe, a empresa, quando ela quer inovar, em geral, ela não tem todos os conhecimentos dentro da organização, independente de ser pequeno ou grande. Quer dizer, então ela precisa se abrir. E a Open Innovation é exatamente a ferramenta para ela fazer essa gestão dos fluxos do conhecimento do ponto de vista micro. Né? Então, eu vou fazer uma parceria com a universidade, ou vou comprar uma patente, né, licenciar uma patente, ou então tem uma tecnologia aqui que não me serve, mas serve para o meu fornecedor, vou passar para ele. Né? Aquele funil que a gente já viu com os fluxos, né, com os diversos caminhos. E do ponto de vista macro, a discussão evolucionária ela caminhou para a discussão dos sistemas de inovação, né? Vem lá daquela visão linear, o próprio texto coloca isso, vem depois para o sistema de inovação, caminha agora para Triple Helix e o que eu chamo assim, e as suas derivações, né? Tem 4, 5, pode botar quantas hélices quiser, depois se vira, né, para medir as relações. Mas eu entendo, sim, que a Triple Helix ela é mais eficiente em vários aspectos para você perceber os papéis que esses atores desempenham, né? E com isso você ter, vamos dizer assim, um macroambiente mais equacionado. Né? Você entender assim, não, peraí, a universidade faz ensino, pesquisa e extensão, mas faz também licenciamento de tecnologia, faz atividade de extensionista, né? O governo regula a atividade econômica, cobra imposto, tem força militar, fornece educação, saúde, mas ele pode também ser um indutor do desenvolvimento, ele pode gerar projetos, ele pode não fazer nada disso, mas pode financiar a inovação. Quer dizer, tem vários aspectos. Ele pode financiar a inovação de uma forma horizontal, dar um pouquinho de dinheiro para todo mundo, ou ele pode financiar a inovação, né? Ok, ele dá esse dinheiro, mas ele tem projetos estratégicos a partir de um planejamento onde ele joga mais recursos. Né? Então, tem uma série de formas. E aí eu acho que tem um caminho interessante. Aí eu gostei do texto, achei que tem tudo a ver, né? Apesar deles pontuarem que, né, a Open Innovation, ela, né, o principal agente é a empresa e a Triple Helix seria a universidade, mas acho que o acoplamento dentro dessas duas abordagens certamente traria para a gente assim, uma ferramenta rica, né, para você conseguir tanto fazer política como apoiar as empresas. Porque hoje a Triple Helix ela tem uma limitação grande, ela é muito abstrata. Né, no sentido assim, legal tudo isso que a gente está discutindo, o espaço de consenso, não sei o quê, tá. Mas cadê o guia para implementar? Né, faça isso, isso e isso. Né? Quer dizer, não temos. E aí, quando você olha já a Open Innovation, não, ela é um modelo que é criado a partir de de observações da realidade, né? Que é lá o trabalho do Henry Chesbrough, né? A primeira publicação é de 2003, do livro principal dele, que ele fala, olha, existia um modelo que vigorava até aqui das empresas de inovação fechada. E as empresas estão transitando para um modelo de inovação aberta que está sendo mais eficiente para elas. Acho que todo mundo tem que ir por esse caminho, né? Basicamente, né, o que ele diz. E aí, assim, ele discute
ele tem outros livros de Open Innovation para serviços, né, no campo dos modelos de negócios, etc. É basicamente, né, discutindo mais a fundo como que você implementa essas coisas. Então, acho que ele traz, a Open Innovation traz praticidade para essa discussão da Triple Helix. Tá? O Rodolfo comentou aí também, que está no texto, o caso da Holanda. Né? Não só a Holanda, tem vários países ali, eles sofrem do negócio que eles denominaram lá do paradoxo europeu. Que eles fazem um investimento em ciência e tecnologia grande, né? Eles têm, em termos de ciência, eles têm posicionamentos, né, bons, né, em rankings, etc. Ou seja, eles produzem muita ciência, mas eles não conseguem produzir tecnologia e inovação da mesma forma. Que é um pouco o que acontece aqui no Brasil também. Né? A Holanda é um caso desses. É um país desenvolvido, bastante homogêneo, com empresas, né, internacionais, né, se a gente olhar a Philips, a Shell, que é anglo-holandesa, né, e que tem essa dificuldade. Né? Ela opera num modelo de grandes empresas voltadas ali para o mercado europeu, etc. Ela tem uma dificuldade grande com essa dinâmica nova, né? das startups, das empresas de pequeno porte, etc. Tem uma universidade, eu estou tentando lembrar o nome, não sei se é Delphi, que tem incubadora, etc., mas você não tem, por exemplo, exemplos de parque tecnológico bem-sucedido holandês. Não tem. Né? Acho que, obviamente, tem a ver com questões culturais, o tamanho do país, o tamanho da população, coisas desse tipo. Tá? Fui eu que travei? Não. Ah, tá. Não, travou aqui também. Pronto, voltei. Acho que Voltou, não? voltou agora, hein? Agora voltamos, estamos voltando todos. Né? Então, assim, esse caso a gente pensa que esse é um problema só brasileiro por falta de investimento, né? Mas na Europa o problema não é tanto investimento e ele acontece também. Tá? Tem umas discussões lá sobre essas coisas, por exemplo, se a universidade é tão aberta, é tão empreendedora quanto a americana, né? Sobre essas relações, como elas se dão, e que aí tem diferenças. Né? Na França tem muito mais intervenção do Estado, na Alemanha tem muito mais uma relação bem estabelecida entre as empresas, os sindicatos, governos e a universidade. Na Inglaterra é um modelo talvez mais liberal, mais parecido com o norte-americano. Tá? E eu, por exemplo, lá na Espanha, que tem também problemas com isso. Fala, Rodolfo. Teve um texto que eu li, acho que foi o anterior a esse. Eles faziam um exemplo da Suécia, né? Que muitas startups na Suécia, elas empacam com 20 funcionários, no máximo 20 funcionários. Ali foi por causa da demanda que foi colocado, né? Então, existe um problema de demanda muito grande, porque, né, o continente europeu não é um continente tão populoso, né? Mas assim, também pode ser um paradoxo, porque se a empresa é global, ela não depende tanto da demanda interna. Então, assim, né, não sei até que ponto essa justificativa faz muito sentido, né? Pois esse é um aspecto, que às vezes alguns desses países são muito pequenos, quer dizer, eles até têm uma perspectiva europeia, mas às vezes não tem uma perspectiva cultural global. Dizer, não, vou fazer um negócio aqui para o mundo, né? Eu lido com... Eu tenho uma conhecida, a gente faz projeto, mas a gente troca ideia há muito tempo na Suécia, mas na verdade ela faz projetos na África, mas a gente conversa um pouco sobre isso. E a Noruega a gente tem uma parceria, né? Tem um colega lá está estabelecido lá, e o PPGA tem convênio lá com a Nord, e a gente conversa um pouco isso. Inclusive, a gente hoje vem recebendo aqui no Brasil
estudantes noruegueses da graduação e do mestrado para fazer estágio em empresas no Brasil. Tá? E para eles, em vários aspectos, é um choque. O Brasil é um choque para eles. Tá? Porque é um país muito homogêneo, de 6 milhões de pessoas, né? Um frio desgraçado, que em cima uma quantidade de petróleo absurda, né? Que enriqueceram, né? Que são eles são democráticos, mas eles não são necessariamente... Eles são liberais nos costumes, mas não na economia. E assim, e aí o Brasil, você fala assim, pô, 6 milhões de pessoas até ali no Rio de Janeiro, a gente bota no Ano Novo, né? Faz um show na praia e bota um monte de gente. Então, para eles tem sido uma experiência cultural também muito interessante, né? E de olhar, né, como é que uma empresa no Brasil olha, por exemplo, o tamanho do mercado do Brasil, que já em si já é gigantesco. É bem interessante esse aspecto. Lá na Noruega, eles vêm fazendo um investimento muito grande nisso, em fazer a juventude olhar, tentar ser uma juventude global, né? E olhar para o mercado global, porque os outros países europeus, essa miscelânea, essa miscigenação, ela é mais comum, né? O cara é de um país, aí ele vai estudar em outro, depois ele arruma um emprego em outro lugar, se estabelece, né, em outro lugar. Tem vários exemplos de gente que eu conheço que é assim, né? E esses nórdicos não. Eles são mais conservadores, até porque o padrão de vida deles hoje é superior ao do restante da Europa. E aí eles não têm muita motivação para mudar, né? E é curioso, só fazendo um parênteses assim, né, olhando a Noruega, né, que aí é um microcosmo, é quase como uma simulação, né, um game assim, que você entra e vai olhar, né? É muito curioso que quando você tem um país que tem a educação, ela é pública, de alta qualidade, em todos os níveis. A saúde é pública, de boa qualidade, né? A segurança pública é boa, e o custo do transporte é baixo, é impressionante como você nivela a sociedade. A diferença entre rico e pobre é mínima. Agora, tem o outro lado, né? O governo pega metade da sua renda. Né? Mas é muito curioso, porque é uma sociedade, ok, tem gente rica? Tem, claro que tem. Né? Mas a pessoa que eu tinha uma impressão que hoje, esse negócio, essa cidade puta, luxuosa, né? Sofisticada pelo padrão de renda deles. Até que não. Até me decepcionei um pouquinho. A cidade é ótima, assim, mas me decepcionei. Achei que era mais luxuosa, mais, né? Tinha mais ostentação, assim, nas coisas. Mas depois você vai entender, né? Que o cara também que é rico, que tem, sei lá, o dobro, o triplo da renda média, ele também usa, é o mesmo sistema de educação, usa a saúde, usa o transporte, né? A diferença é que talvez o cara que é classe média, ele viaja ali nas férias ali para uma ilha ou para a Europa, né? E esse que tem grana viaja, faz uma viagem, vai para Tailândia, sei lá, né? Para Bali, ficar na praia, essas coisas, né? Então, assim, são sociedades muito interessantes e que trazem, né? Que a gente sempre ouve falar desses exemplos dos países escandinavos, né? Dessa social-democracia deles, né? E eu acho, o que eu vejo hoje é que eu acho muito difícil aplicar um modelo desse tipo num país do tamanho do Brasil, cheio de contradições, né? De especificidades, etc. Então, talvez seja muito difícil. Agora, se aplicasse, seria fantástico, né? Porque você, a partir do momento, olhando o Brasil hoje, você tenha, né, uma educação de qualidade, a saúde de qualidade e melhora a mobilidade, porra, o país virou outra. Melhorou para todo mundo.
Tirando para a elite vagabunda lá do André, que aí não faz diferença nenhuma, porque estuda em Miami, vive em Miami, essas coisas, né? Mas para quem está aqui, para quem vive aqui, trabalha aqui, ganha dinheiro aqui, pô, tá ótimo, né? Mas aí fechei o parênteses. Voltando ao texto, acho que mais uma vez, né, assim como outros, reforça a ideia que a gente tem que pensar não nas relações duais, mas na tríade, né? Tem que olhar do ponto de vista tridimensional, né? Então, o que a patente significa para a universidade? A apropriação do conhecimento. O que significa para a empresa? Fonte do conhecimento. E o que significa para o Estado? Né? Significa talvez um documento formal, um elemento de burocracia. Né? Quer dizer, se você coloca mais um quarto ator aí, o que significa para esse ator? Então, assim, você olhar, né, por exemplo, o que significa uma educação superior, né, um diploma, né, de graduação igual que vocês têm. Né? Para a universidade é um produto, né, do que ela está fazendo, é um processo de transmissão de conhecimento. Né? Para o governo, pode ser, né, para o nosso aqui é custo. Né? Ele não aproveita em nada disso. E para a empresa é okay, é fonte de mão de obra, é fonte possivelmente de conhecimento. Né? Então, tem essas percepções de cada um dos atores, né, que se a gente tentar entender cada um desses elementos de interação e olhar o que significa para esses atores, a gente começa a perceber, às vezes, por que determinadas coisas avançam e outras não, porque talvez para aquele ator não signifique nada, né, não faça sentido. Né, que é um pouco o que acontece na prática da interação universidade-empresa. Né? Por que ela não acontece no Brasil? Porque a empresa resolve o problema dela de tecnologia de outro jeito. Ou ela não usa tecnologia, ou ela traz de fora, que foi o jeito que a industrialização brasileira foi feita. Né? E aí, quando você não tem acesso a essa tecnologia, aí você tem que desenvolver localmente. Né? Tecnologia de avião ninguém vende. Ou vende, mas custa muito caro. Tecnologia nuclear ninguém vende. Né? Tecnologia para a agricultura tropical ninguém tinha. Né? Aí você tem que desenvolver. Né? Tecnologia para tirar petróleo do fundo do mar ninguém tinha. Aí você tem que fazer. Né? Então, assim, os casos de sucesso que a gente tem, em muito eles são explicados pelo fato das empresas não terem acesso às tecnologias e aí terem que buscar provocar o governo, provocar a universidade e aí as interações acontecerem. Tá? Então, assim, o que a gente vê hoje, para melhorar essa interação, né, precisa de aumento do investimento, ainda precisa de melhoria de regulação, etc. Ok, precisa soltar um pouco mais as amarras do setor público, beleza. Mas precisa essencialmente que as empresas sejam, né, mais competitivas. Elas tenham necessidade de competir, elas tenham necessidade de inovar, né? E isso, em algum aspecto, só acontece quando o país compete em âmbito global. Né? Discussões que a gente já teve lá atrás. Tá? Então, assim, em algum aspecto, a visão dos economistas liberais de abertura da economia, ela não é uma visão errada, né? Ela é uma visão que ela diz assim, olha, se a gente fizer isso direito, isso vai fazer, né, vai provocar as empresas a buscar novas competências, né, e com isso ampliar a capacidade de inovar para depois poder competir. A gente tem alguns setores que faz isso bem, né? Vamos olhar aí os processados. Vou falar minério de ferro, né, que é o setor mais primário, mas a BRF, aí, a Sadia Perdigão, né, quer dizer, o setor de proteína brasileiro, né, a JBS, quer dizer, são empresas que têm um aspecto de economia de escala, mas tem também um aspecto de inovação, de desenvolvimento de tecnologia, buscam soluções ali para os problemas deles e, né, conseguiram se posicionar nas cadeias globais, né, de valor. Tá? Então, acho que esse é digamos assim, parte do fechamento dessa nossa conversa. Né? Na minha percepção, de Correia, que está diretamente relacionada a desenvolvimento econômico, à prosperidade. Né? Essas relações elas são essenciais
né, para que a nossa sociedade amadureça e avance. Tá?